Boa tarde, eu sou a professora Maria Emília. Estamos no cálculo vetorial e vamos dar continuidade ao vídeo anterior, resolvendo o exercício sobre teorema de Stokes. Calcule a integral de linha em torno da curva C fechada, f escalar dr, onde f, x, y, z, que é o campo vetorial, cujas componentes são menos y2 na direção i, mais x na direção j, mais e2 na direção k, e c é a curva de interseção do plano y mais e igual a 2 com cilindro x2 mais y2 igual a 1, considere C orientada positivamente. Então, neste caso, nós vamos verificar que é mais vantajoso usarmos a integral de superfície. Por quê? Porque o teorema de Stokes, ele transforma uma integral de linha ao longo de uma curva C fechada. Essa curva C, ela pode ser uma curva no espaço, f escalar dr, onde f é um campo vetorial, cujos componentes são funções contínuas, derivadas parciais de primeira ordem contínua, e f está contida numa região aberta do espaço contendo S, a superfície que vamos considerar. R é o vetor posição de cada ponto da curva fronteira. A curva fronteira é a curva C, fronteira da superfície S. E então vai ser igual a uma integral de superfície do rotacional de F escalar N ds. O rotacional de F é uma operação realizada sobre campos vetoriais que equivale à diferenciação. E N é o vetor normal à superfície. A superfície limitada pela curva fronteira, ds. Então, aqui no gráfico em R3, nós estamos vendo aqui o cilindro x2 mais y2 igual a 1, que é interceptado pelo plano y mais e igual a 2. Então, nós vamos considerar essa superfície achurada em vermelho, que é um disco elíptico. E a curva fronteira C é uma elipse orientada positivamente, significando que quando percorrermos C, a superfície estará sempre do lado esquerdo de quem está percorrendo. Orientação positiva. Então, a primeira coisa que vamos calcular é o rotacional de F, do campo vetorial, que é o produto vetorial do operador, chamado operador nabla, vetorial F. Então, é um determinante. Na primeira linha, IJK. Na segunda linha, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z, que são as componentes do operador diferencial. E na terceira linha, as componentes do campo vetorial, que é menos y2 na direção i, x na direção j, z2 na direção k. E esse rotacional, esse determinante calculando, vai ficar 0i mais 0j, mais na direção K, 1 mais 2y. 1 mais 2y na direção K. Depois, nós vamos calcular N, o vetor unitário normal à superfície. E N, nós já sabemos que a fórmula é menos derivada parcial de g em relação a x, i, menos derivada parcial de g em relação a y, j, mais k, sobre o módulo, que é vetor unitário, de derivada parcial de g em relação a x ao quadrado, derivada parcial de g em relação a y ao quadrado mais 1. Onde g, na verdade, a superfície, então, é
a equação é Z igual a 2 menos Y. Z é o G de XY. Então, vai ficar assim. 0i menos J mais K sobre raiz de 2. E na hora que eu efetuar o produto vetorial do rotacional com o N, nós vamos ter só a componente de K, que as outras aqui no rotacional valem 0. Então, a integral de linha em torno da curva C de f.dr, f escalar dr, vai ser a integral de superfície. Aí, realizando o produto escalar, vai ficar 1 mais 2y sobre raiz de 2. Multiplicando essa componente K por essa. ds. E agora nós vamos transformá-la em uma integral dupla sobre D, onde D é a projeção do disco elíptico no plano XY, que é o círculo unitário centrado na origem. Então, vai ficar assim. 1 mais 2y sobre raiz de 2, raiz de 2dA. Que a fórmula do ds também, a gente já trabalhou com ela anteriormente. Então, nós vamos cortar o raiz de 2 com raiz de 2 e vamos usar coordenadas polares para calcular essa integral dupla. Vai virar uma integral dupla. No lugar do dA, a gente coloca r dr dθ. 1 mais y, r seno θ, mudando para coordenadas polares. E D é o círculo, então o R varia de 0 a 1 e o θ varia de 0 a 2π. Efetuando o cálculo dessa integral dupla, vai dar π a resposta. Que mede, então, esse produto escalar, ele mede a tendência de um fluido circular ao redor da curva C, é a interpretação física. Se a gente considerar que o campo vetorial é um campo de velocidade do fluido, então essa integral é uma integral de circulação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários e inscrevam no canal. Obrigada!